Convidamo-lo a ouvir a nossa nova história original. Então, eu era apenas umas pantufas confortáveis, que quando se gastam não custa nada deitar fora. Foi assim. Simplesmente pegou nas coisas e foi-se embora, disse Catarina, bebendo ruidosamente de uma enorme caneca de cerâmica com um crocodilo pateta numa boia salva-vidas. O olhar cético da amiga cravou-se firmemente no rosto de Margarida, vermelho de tanto chorar. Sem gritos, sem discussões. Ah! Suspirou Margarida, encolhendo os ombros desamparadamente e ajeitando uma madeixa de cabelo que se soltara do seu coque desalinhado. Fez as malas em meia hora, talvez menos, disse que estava cansado, que pelos vistos, nos tornamos estranhos um para o outro. Ou seja, a culpa é minha. Imaginas? Estranhos. Ele precisa de uma mulher, não de uma empregada. Ele disse mesmo assim. Engasgou-se Catarina com o chá e começou a tossir, assustando o Bonifácio, o seu gigantesco gato ruivo, que estava preguiçosamente esparramado no tapete ao pé da dona, a lavar-se com extrema concentração. Sim, parece que eu não sou mulher. Sorriu Margarida com tristeza. E sabes o que foi mais ofensivo? Quando ele foi guardar o portátil, passou o dedo por cima com tanto nojo, como se tivesse visto pó, e disse: até como empregada és uma nulidade. Nem consegues limpar o pó como deve ser. Era nisto que eu devia ter pensado durante estes 6 anos. No puedo portátil dele. Pois, abanou a cabeça a amiga. E tu? O que fizeste? Eu, Catarina, decidi, pela primeira vez na vida, responder-lhe. Estava farta das suas provocações constantes, de me fazer sentir sempre culpada, embora ele tenha contribuído tanto ou mais para destruir o nosso casamento. Então, lá estava eu, com o meu roupão ridículo, de rolos no cabelo, porque me preparava para encaracolar o cabelo para a chegada dele. Não esperava que ele voltasse 3 horas mais cedo. Queria precisamente arrumar a casa e pôr-me bonita. Foi nesta versão em bruto que ele me encontrou. Provavelmente, até ficou contente por ter decidido falar sobre o divórcio. Uma imagem caricata. A mulher com um roupão coçado, rolos no cabelo e um pano molhado na mão. Uma anedota. Não te desvies do assunto, mas isto não é um desvio. São detalhes necessários para compreender a profundidade da situação. Sorriu Margarida. Bem, lá estava eu, toda bonita, a apertar aquele pano nas mãos, e de repente comecei a rir-me como uma louca, sem conseguir parar. Percebes o absurdo? Ele, se calhar, esperava lágrimas, que eu me atirasse aos pés dele a implorar que reconsiderasse, e eu a rir. E então, atirei-lhe o pano. Ele ficou branco como cal e depois vermelho. Nunca na vida vi uma pessoa mudar de cor tão rápida e radicalmente. Percebi que ele ia começar a gritar, e aí senti uma raiva enorme. Sorri e disse: então, Gonçalinho, parece que para ti eu era apenas umas pantufas confortáveis, daquelas, sabes, sem forma, gastas e habituais, para os teus pezinhos bem tratados não arrefecerem enquanto construías o teu negócio. E agora as pantufas estão rotas de vez. Já é uma vergonha aparecer com elas em público. Por isso está na hora de as levar para o lixo. Disse mesmo assim. Catarina pegou no Bonifácio e sentou-o ao seu colo, como se quisesse que até o gato ouvisse aquela história ridícula. Mesmo assim, franziu o nariz Margarida. Ele até ficou sem palavras. Ficou ali parado, em silêncio, a olhar para a sua pantufa, como se estivesse surpreendido por ela também saber falar. Depois, resmungou que me deixava o apartamento, para eu não me preocupar. Ele, pelos vistos, não era nenhum monstro. E lá foi ele no seu SUV, de luxo cintilante para outra. Ela trabalha como contabilista dele. A Cristinazinha, fresca, vibrante. Claro, nem 30 anos tem. Anda pelo escritório a fazer barulho com os saltos altos, não se arrasta pela casa de fato de treino a limpar o pó. Aquela sim, é uma mulher, não como eu. Ora, deixa-te de coisas. Não fales assim de ti. Ela não é mulher nenhuma, amiga. Isso é um caso clínico. Catarina serviu-se de mais chá e deitou generosamente um pouco de aguardente de uma garrafa aberta que estava ali mesmo, atrás do frasco de arroz. 6 anos. 6 anos tu investiste neste apartamento acolhedor dele. E não estou a falar do espaço físico, mas do vosso casamento em geral. Cumpriste todas as dietas idiotas dele, limpavas-lhe o pó enquanto ele fechava os seus negócios super importantes. Lembras-te de quando lhe fazia sumo de aipo de manhã? Que nojo, meu Deus!
Como é que alguém em seu perfeito juízo bebe aquilo? É no fim, pantufas. Tu és parva. Não és umas pantufas. Sabes o que te digo? Mais vale ser umas pantufas velhas do que um capacho novo. Ele ainda se vai arrastar de volta. Vais ver. Essa Cristinazinha vai fartar. Lu rapidamente quando Gonçalo perceber que ela nem uma boa canja de galinha lhe faz. Talvez se arraste, chorou finalmente Margarida, fazendo festas na orelha do gato ruivo. Mas duvido que as velhas pantufas esperem por ele. Eu nesta casa, de certeza que não fico. Até o cheiro me dá nojo. Tudo cheira às toalhitas desinfetantes dele. E o que vais fazer? Vou realizar o meu sonho, soluçou Margarida, farta de estar sempre na sombra dos outros. Tenho os meus próprios desejos. Sempre sonhei em dar alegria às pessoas, em proporcionar emoções. O Gonçalo não valorizava isso. Talvez encontre quem precise. Sabes, quero virar tudo de pernas para o ar, que a minha vida dê um salto mortal e aterre com sucesso. Mas por agora, não faço a mínima ideia de como o fazer. Margarida vendeu imediatamente o apartamento que lhe ficou após o divórcio. Não tinha vontade de viver onde cada detalhe lhe recordava o passado. E também não queria definhar numa espera sombria, na esperança de que um dia algo na cabeça do ex-marido mudasse e ele voltasse, talvez até de joelhos. Assim, ele não saberia para onde a mulher tinha ido. Vida nova, tudo novo, e não valia a pena agarrar-se ao velho. E o Gonçalo deixou o apartamento por vontade própria. Margarida nem pediu. Margarida não perdeu tempo e aceitou a primeira proposta do agente imobiliário, fazendo até um desconto considerável aos compradores. O dinheiro era-lhe muito mais necessário agora do que tentar obter o melhor preço. Tinha onde viver. A avó tinha-lhe deixado um pequeno apartamento num prédio antigo, que o Gonçalo sempre insistira para que ela alugasse, para não perder rendimento. No mesmo dia em que o dinheiro da venda do apartamento caiu na sua conta, Margarida foi a um centro comercial e comprou os sapatos mais caros, mais desconfortáveis e incrivelmente bonitos de salto agulha altíssimo que encontrou. Sempre sonhara com uns assim, mas encontrava sempre algum mas. Não tinha onde os usar. As pernas não eram suficientemente longas e direitas para tal beleza. O Gonçalo iria rir-se, e por aí fora. Mas agora, todos esses mais simplesmente desapareceram sob o peso do único desejo de se sentir não umas pantufas, não uma dona de casa, mas aquela mulher que o ex-marido se recusava a ver nela. Os primeiros passos nos sapatos novos foram hesitantes, mas quanto mais Margarida andava pela cidade ao entardecer, mais leve se tornava o seu andar. Os seus caracóis castanhos eram despenteados pelo vento quente de maio. E a vida, naquele momento, parecia tão simples e clara. Embora o futuro parecesse extremamente incerto, foi precisamente nessa noite que a ideia de começar o seu próprio negócio se instalou na cabeça de Margarida. Deslizava pelo passeio, observando as montras iluminadas, admirando os letreiros, as luzes de uma grinalda na janela de um pequeno café, foram o toque final na sua busca. Sentada a uma mesinha, mergulhada no veludo macio de uma poltrona confortável, e bebendo um cappuccino aromático, a mulher de repente percebeu para onde deveria seguir. Margarida mergulhou no estudo da área que escolhera. Todos os dias visitava um café novo, anotando detalhes para si. Interiores bem-sucedidos, menus interessantes, o comportamento do pessoal, pequenos pormenores que enchiam o estabelecimento de aconchego e criavam uma atmosfera. E depois, começou a procurar freneticamente um espaço adequado. Gastar o dinheiro da venda do apartamento de forma leviana era estúpido. Além disso, não havia garantias de que o negócio começasse a dar lucro rapidamente. A concorrência era alta, e a própria Margarida não percebia nada do assunto, embora estudasse a internet em busca de conselhos para donos de cafés principiantes. Finalmente, encontrou uma pequena cave no centro histórico, numa zona tranquila, com uma entrada separada e velhas abóbadas de tijolo. Ver um futuro café naquele espaço antigo, com cheiro a mofo e a ratos, não era fácil. Mas Margarida não ia desistir. Na sua cabeça, tudo já se tinha encaixado, e as dificuldades pareciam apenas uma casca que era preciso remover. Margarida, equipada com luvas, baldes e uma esfregona, retirou da cave lixo suficiente para encher 3 carrinhas. "Estás louca?", constatou Catarina, vindo ajudar e torcendo o nariz com nojo do cheiro. "Vais ter um ataque de claustrofobia aqui. Nem sequer há janelas a sério. Estas frestas junto ao teto não contam. E como é que pensas atrair clientes para aqui? A ventilação funciona?
Mas a renda é uma pechincha, riu-se Margarida, arregaçando as mangas da sua camisa de trabalho. Tu simplesmente não vês o potencial. Olha para estas abóbadas magníficas. Sentes-te imediatamente parte da história. A ventilação vem arranjar, lá amanhã, já combinei. E o facto de ser escuro não é problema. Encontrei uma designer jovem. Claro, não tem muita experiência, mas cobra pouco. Gostei dos trabalhos dela. Ela prometeu instalar a iluminação corretamente e, de modo geral, eu vejo aqui um lugar claro e acolhedor com uma atmosfera única. Uma espécie de sala de estar, onde as pessoas vêm não apenas por um café, mas para continuar uma conversa ou ter uma nova ideia, onde não olham para o relógio. Pois, a atmosfera aqui é realmente especial. Parece que já pensaste num nome, franziu a testa Catarina, tentando alcançar um canto cheio de teias de aranha junto ao teto. Claro, semicerrou os olhos Margarida. A segunda chávena. Segunda? E onde está a primeira? Ou vais ter a regra de se ter de pedir 2 cafés? Não, claro que não. Pensei que a segunda chávena é como um símbolo de uma nova vida. A primeira foi bebida no passado, e aqui, neste café, começa uma nova etapa, como um segundo gole. Filosófico, acenou Catarina. Gosto. E a segunda chávena surgiu. Claro, não foi de imediato. Depois de estudar os orçamentos das equipas de remodelação, Margarida quase desmaiou, percebendo que com tais custos todo o seu capital se esgotaria antes mesmo de o café abrir as portas aos primeiros clientes. Foi decidido gastar dinheiro apenas naquilo que ela própria não conseguiria fazer. Eletricidade, instalação de ar-condicionado, substituição de canos de água e saneamento. O resto, Margarida fez tudo sozinha, recorrendo ocasionalmente à ajuda de conhecidos. Pintou as paredes de cor de leite creme, limpou e envernizou a antiga alvenaria de tijolo, procurou em sites de classificados espelhos, cadeiras e candeeiros vintage em segunda mão. Carregou ela própria as tábuas para o futuro balcão. Os vizinhos que viviam mesmo por cima da cave, um casal pitoresco de reformados, o tio Nicolau e a tia Lúcia, a princípio abanavam a cabeça, olhando como a mulher, quase sem descanso, tentava arrumar a cave, claramente sem perceber que as suas forças não eram suficientes para um trabalho de tal envergadura. Mas depois, vendo a sua persistência, o tio Nicolau trouxe-lhe silenciosamente um escadote e uma caixa de ferramentas, e a tia Lúcia começou a alimentar, lá com bolos caseiros. Margarida, que já estava há 2 meses a comer apenas massa e café, ficou-lhe imensamente grata. Tu, rapariga, não te vais perder, disse a tia Lúcia com um sorriso amável, servindo-lhe mais chá quando Margarida a foi visitar, permitindo-se uma pequena pausa. Tens uma garra de homem, e aquele teu, que Deus me perdoe, o Gonçalo, que vá pela sombra. Já vi muitos parasitas como ele. Se não se tivessem divorciado, terias arruinado a tua saúde por causa dele. E depois ele teria levado umas flores de plástico à tua campa, para não ter de as regar nem cuidar delas. Tia Lúcia, quase se engasgou Margarida com o chá. Durante o tempo em que se conheciam, já se habituara ao humor negro da velhota. Muitas vezes, tinha um efeito sóbrio, embora soasse um pouco rude. Sim, já nem me lembrava dele. Agora tenho outro problema. Quero conseguir abrir até setembro. É quando a época começa. Vais conseguir. Como planeado por Margarida, a segunda chávena abriu no início de setembro. No entanto, a inauguração não foi tão grandiosa como ela gostaria. Apareceram apenas 3 pessoas, a Catarina e o casal vizinho. Os peões apressavam-se no passeio, tratando das suas vidas, sem prestar qualquer atenção ao modesto letreiro de madeira sobre a discreta entrada da cave. As luzes das grinaldas, brilhando junto à entrada e nas estreitas aberturas das janelas, também não ajudavam. Mas Margarida não estava nem um pouco preocupada. A sua alma vibrava com a agradável antecipação de um sucesso iminente. Ela brilhava, de pé atrás do balcão, com um avental novo e um penteado renovado. Margarida tinha cortado os seus longos cabelos, sem qualquer arrependimento, imaginando que estava a cortar o passado. O novo corte curto ficava-lhe muito bem, e tremia toda, à espera do som do sino sobre a entrada, que anunciaria a chegada do primeiro cliente verdadeiro. E ele chegou. A porta abriu-se de par em par e entrou no café o Valério, um sem-abrigo local que vivia no pátio vizinho e era famoso pelo seu amor à poesia.
Margarida já o tinha encontrado várias vezes junto aos contentores do lixo, de onde ele retirava com dedicação mais um troféu. Valério era inofensivo. Diziam que antes tivera um bom emprego num instituto de investigação qualquer, uma família, mas depois tudo se perdeu, e ele ficou. Quer o café mais caro que tiver, anunciou Valério com importância, pousando no balcão um punhado de moedas e notas amarrotadas, e com um desenho bonito de um coração na espuma. Margarida, contendo o riso, sentou o cliente numa mesa junto a uma parede coberta de quadros e foi preparar um cappuccino. Aqui tem, disse ela, pousando a chávena à frente dele alguns minutos depois. O seu cappuccino com um coração e um eclair. Oh, imensamente grato. Valério, com um ar importante, levou a chávena aos lábios, sorveu ruidosamente e revirou os olhos. Néctar. Sinto-me. No mínimo um conde. A partir desse dia, Valério tornou-se o verdadeiro talismã do café à segunda chávena e o cliente mais fiel. Vinha todas as manhãs, sentava-se na sua mesa preferida, pegava num volume de Fernando Pessoa da estante e começava a declamar poemas. A sua figura esguia, num casaco gasto, a voz potente, o brilho de uma vela na mesa, criavam uma atmosfera surrealista. As estudantes da academia situada ali perto, atraídas pelo poeta pitoresco, começaram a entrar para tomar um café. O passa-palavra funcionou. Em breve, os clientes começaram a afluir à segunda chávena. Margarida notou uma estranha regularidade. Se Valério faltasse à sua visita, nesse dia quase não havia clientes. Mas bastava ele aparecer de manhã para Margarida mal ter tempo de preparar os pedidos. Senhor Valério, talvez queira trabalhar oficialmente para mim? Propôs-lhe Margarida um dia. Umas mãos extra davam-me mesmo jeito. Ensino-o a trabalhar com a máquina de café, ou pode ser empregado de mesa. Até lhe arranjo o boletim de sanidade, renovamos a roupa. E posso dormir na arrecadação? Semicerrou os olhos Valério. Claro, há imenso espaço. Peço a Catarina para lhe trazer uma cama de abrir. Combinado, minha querida, concordou o sem-abrigo. Eu também me sinto bem aqui, mas às vezes tenho vergonha perante os clientes. Embora venham ver-me como uma raridade, metade vai-se embora sem pedir nada. É um público exigente. Eu próprio, provavelmente, sairia de um estabelecimento se visse um sem-abrigo. Agora não será um sem-abrigo, mas o meu primeiro ajudante, sorriu Margarida. É verdade que, por agora, não lhe posso oferecer um grande salário. Deixa-te disso, minha pomba, riu-se Valério ruidosamente. Para mim, um teto sobre a cabeça é suficiente, e trabalhar aqui é um prazer. Lembro-me logo que não sou um marginal que caiu no fundo do poço, mas um ser humano vivo, com sonhos e pensamentos. A partir desse momento, tudo na segunda chávena mudou. Margarida já não se desdobrava em esforços para atender todos os clientes, cujo número aumentou subitamente. Agora, com a ajuda de Valério, havia tempo para descansar. Podia tirar um dia de folga ou simplesmente relaxar no pátio das traseiras, admirando os plátanos vermelhos. Em novembro, a mulher contratou um rapaz chamado David, que ajudava na limpeza e a substituía a ela ou a Valério. David revelou-se literalmente obcecado por café, conhecia as particularidades de diferentes variedades, as nuances do cultivo em vários países, a influência do grau de torra no humor e muito mais. Inventava novas receitas de bebidas, experimentava corajosamente com ingredientes e, ao mesmo tempo, mantinha o seu blog sobre o trabalho na segunda chávena. A tia Lúcia trazia os seus bolos, que eram devorados a tal velocidade que a velhota só levava as mãos à cabeça. Tu és incrível, exclamou Catarina quando um dia foi visitar a amiga em plena hora de ponta. Eram cerca das 7 da noite. No café, ouvia-se um zumbido de vozes abafadas, misturado com uma música agradável. David deslizava pela sala, sorrindo para umas raparigas que riam num canto. Quanto tempo passou desde a abertura? Meio ano. Vê só como te expandiste. Confesso que não esperava tanto sucesso. Não acreditavas em mim, sorriu Margarida, abraçando a amiga. Não é isso. É que por toda a cidade os cafés estão em declínio. As salas estão vazias. Todos preferem pegar num copo para levar e seguir com as suas vidas. E aqui, simplesmente não há espaço para mais ninguém. Como é que consegues? Nem eu sei. Acho que simplesmente quero muito tornar as pessoas um pouco mais felizes. E o universo ouve-me e ajuda. Sei que nem sempre pode ser assim tão fácil.
mas estou preparada para as dificuldades. Nem sequer me assustam aquelas críticas desagradáveis que clientes supostamente insatisfeitos deixam. Ah, eu vi. Fez uma careta a Catarina. Não ligues. São os concorrentes a roerem-se de inveja, ou pessoas que não têm mais nada que fazer, sempre insatisfeitas com tudo. E eu não ligo. Se o meu café fosse realmente azedo e houvesse baratas a passear pela sala, os clientes habituais viriam? Eu trabalho, na verdade, quase só para eles. Já conheço muitos pessoalmente. Vêm quase todos os dias, e isso alegra-me imensamente. Significa que estou a fazer algo realmente importante. Muito bem, Margarida. Não ouças ninguém. As dificuldades são apenas dificuldades. São inevitáveis. O importante é não deixares que te desviem do caminho. Sabes, eu estive anos sentada, quase enclausurada, riu-se Margarida. O Gonçalo convenceu-me da minha insignificância. Eu acreditava mesmo que a minha vocação era agradar ao marido, manter a casa em ordem, fazer sopas e fritar bifes. E nem suspeitava que lá fora a vida fervilhava. Quer dizer, percebia, claro, mas era como se não me dissesse respeito. E agora? Agora vejo tudo de outra forma. Percebo que se pode simplesmente observar, conhecer pessoas novas, ouvir as suas conversas, impregnar a alma com essa vida. Gosto de ver quando entra uma pessoa qualquer, toda tensa, preocupada com alguma coisa. E depois bebe o café preparado pelo David, ouve os poemas do Valério, e no seu rosto nasce um sorriso. Primeiro, um pouco assustado, tímido, mas depois cada vez mais rasgado. E quando se vai embora, já não se lembra porque estava tão zangado, triste, ansioso. De repente, percebe que toda a sua agitação não vale um chavo, e que há um lugar onde é sempre esperado, onde será sempre bem-vindo, onde pode simplesmente relaxar. Gosto do que fazemos aqui. E que a tia Lúcia se queixe que com estes preços vou à falência em breve. Eu sinto-me simplesmente bem. A propósito dos preços, tu, na verdade, trabalhas quase sem lucro. Não faz mal, está tudo bem, sorriu Margarida. Na verdade, eu ganho não pelo preço, mas pela quantidade e qualidade. Acredita, já quase recuperei os custos, embora seja difícil de acreditar. Penso que daqui a 1 ou 2 anos poderei até abrir um segundo espaço. Felizmente, ainda me resta dinheiro da venda do apartamento. E os juros também vão rendendo. Otimista, acenou Catarina. Bem, só posso ficar contente por ti. E a propósito, como está a tua vida amorosa? De certeza que entram aqui homens bonitos. Oh, Catarina, não estou mesmo para amores, riu-se Margarida. Agora tenho outro objetivo. Já estive tempo suficiente numa gaiola. Não quero voltar. Não tenho medo da solidão. E, além disso, estou sozinha? Tenho-te a ti, os vizinhos, o Valério, o David, os meus clientes, novos amigos. Sinto-me bem assim. E enquanto não me resolver comigo mesma, para que meter-me numa relação? Além disso, gosto muito mais de observar as pessoas, de reparar em coisas, de aprender com elas. Quem sabe, talvez aqui ganhe sabedoria para um dia ser feliz também. Até comecei a escrever um blog. Um blog? Semicerrou os olhos a Catarina. Criei a regra de, todas as noites, depois de fechar, anotar os acontecimentos interessantes do dia, tirar algumas conclusões. Já tenho várias centenas de seguidores. Sim, não são muitos, mas fico feliz por alguém se interessar em ler os meus pensamentos. A sério? E nem me disseste. Ao meio-dia, entrou no café um casal pitoresco. Um homem corpulento, de rosto avermelhado, com um fato caro mas um pouco amarrotado, e uma morena minúscula com um rosto aguçado como o de uma raposa e uma manicura cujo custo, provavelmente, era comparável à receita mensal da segunda chávena. Personagens assim eram raros no estabelecimento de Margarida, por isso atraíram imediatamente a sua atenção. Na verdade, foi com eles que começou a escrever o blog de que falara a Catarina. Os clientes sentaram-se numa mesa de canto, e o homem, sem sequer olhar para o menu, pediu 2 americanos e eclairs com creme de morango. A sua acompanhante apenas torceu o nariz com desdém. Americano. Diogo? A sério? Até quando? Sabes bem que eu só bebo matcha com leite de coco. Querida, resmungou Diogo, enxugando a testa suada com um lenço caro. Estou cansado. Deixa-me respirar 5 minutos. 3 horas em tribunal não é brincadeira.
Eu quero um americano. Margarida aguçou imediatamente os ouvidos. Tribunal. Interessante. Não é brincadeira, exaltou-se a querida. Eu bem te disse que devias ter contratado um advogado a sério, e não aquele teu colega de faculdade bêbado. E aqui está o resultado. Ela ficou-te com a casa de férias na praia, que eu adorava, e o carro, e metade do negócio. Metade, Diogo. Mas o apartamento ficou para mim, resmungou Diogo, sem grande convicção. O apartamento? Bufou a querida. Para que quero eu este apartamento? Se sonhava com a casa na praia, já tínhamos planeado tudo e encomendado o projeto de design para a remodelação. Sabes os nervos que gastei com isso? Achas que é tudo fácil? E agora, tenho de me enfiar na tua toca de solteiro com aqueles cartazes ridículos de motas. Mas tu já vives lá há 1 ano, suspirou Diogo, ofendido. Tu própria disseste. Não interessa o que eu disse, exaltou-se a rapariga. Querida, por favor, entende, eu não podia deixar os meus filhos sem nada. E o tribunal decidiu assim. E a culpa não é do advogado. Tu simplesmente não gostas de mim. Prometeste-me mundos e fundos. E no fim, o quê? O homem expirou ruidosamente, olhando para sua chávena de americano como se ali se afogassem os seus sonhos desfeitos. Elvira, respondeu ele com a voz trêmula. Peço-te. Que tipo de pessoa és tu? Eu esforcei-me ao máximo por ti. Divorciei-me. Deixei de falar com os meus filhos. E tu só pensas nos teus móveis e no leite de coco. Eu apaixonei-me por ti porque eras tão. O quê? Sorriu a rapariga, mostrando os dentes de forma predatória. Etérea, leve, luminosa. Dizias que não precisavas de nada, só que eu estivesse por perto, e eu era etérea. Retorquiu Elvira, afastando com nojo o Eclaíra que dera uma dentada, enquanto me levavas para a casa na praia, enquanto não te poupavas nos presentes. Eu sou uma mulher. Tu tens de cuidar de mim, de me tratar bem. E agora tornaste-te uma pessoa com os pés na terra, sem chama e sem perspectivas. Pelo que vejo, aborreço-me. Ela levantou-se, vestiu o casaco, ajeitou a mala e, sem se despedir, saiu do café. Diogo ficou sentado, a olhar estupidamente para os eclais mordidos e o americano intocado da sua namorada. Margarida sentiu pena daquele homem, que trocara tão desastrosamente a sua vida por uma futilidade. Aproximou-se silenciosamente da sua mesa e pousou à frente de Diogo um copinho de aguardente das suas reservas pessoais. Por conta da casa, disse ela em voz baixa, pelas mulheres etéreas. O homem levantou os olhos, cheios de angústia e incompreensão, e depois acenou silenciosamente com a cabeça e bebeu a aguardente de um só gole. À noite, Margarida fez a primeira entrada no seu blog, descrevendo o que acontecera, e no final acrescentou a sua breve conclusão. Então é assim que parece visto de fora. O meu ex-marido, provavelmente, também fugiu da minha natureza, terra a terra para algo etéreo. E as mulheres etéreas, elas só duram até a primeira corrente de ar. São levadas pelo vento como o pólen dos dentes de leão. E ficas tu, sozinho, com os cacos na mão e o coração partido, a olhar para o café a arrefecer, que nem sequer bebes, a sonhar com um gole de algo mais forte. Não. Mais vale estar firmemente assente na terra, mesmo que seja terra a terra, mas pelos próprios pés. Chegou o verão, que Margarida temia um pouco. Significava o fim da época alta. Os habitantes da cidade já pensavam em férias, corriam para as casas de campo, reservavam hotéis na Turquia, pensavam onde deixar os filhos durante as férias escolares, e o calor não convidava a passar tempo num café. Apetecia ir para o rio, para a natureza, fazer um churrasco, ouvir o cricrilar dos grilos numa varanda de campo ao anoitecer. Havia muito poucos clientes, nem a magia de Valério ajudava. David tirou férias, e a própria Margarida ponderava ir descansar a algum lado, só que não lhe apetecia nada gastar dinheiro. A abertura de um novo espaço estava no horizonte. Cada cêntimo contava, e agora, neste período de calmaria, especialmente. Vamos comprar uma máquina de gelados, propôs de repente Valério, quando a dona da segunda chávena se aborrecia atrás do balcão, a folhear um livro qualquer. Uma máquina de gelados? Sim. Estamos no verão. Quem é que precisa de café agora? Talvez o pessoal dos escritórios. Mas ele só vem de manhã. E os casais de namorados. Proponho mudar para um menu de verão. Hoje mesmo uma senhora perguntou se tínhamos limonada.
Já pensei num menu aproximado. Limonadas de autor, chás gelados e gelado. As mães com filhos vão logo começar a aparecer. Vais ver. E quanto custa isso? Franziu o sobrolho Margarida. Bem, por agora podemos não comprar a máquina de gelados, mas sim uma vitrina de congelação. Em segunda mão, para não gastar muito, compramos o gelado já feito. Muitos sabores. Eu sirvo-o de forma bonita. Está bem, concordou Margarida, depois de pensar um pouco. Então, trata disso. Eu confio em ti. Diz-me de quanto dinheiro vamos precisar. No dia seguinte, trouxeram a vitrina de congelação. Valério andava atarefado à volta dela, enchendo-a de tabuleiros com gelado de várias cores, e depois começou a desenhar o novo menu com giz colorido num quadro de ardósia. Ficou muito bonito. Vais ver. Amanhã não vamos ter mãos a medir, disse ele, satisfeito, admirando o resultado do seu trabalho. De manhã trazem a fruta e os sumos. Vamos fazer as limonadas. Valério parecia adivinhar. Bastou ele colocar o quadro de ardósia na rua para o povo começar a afluir. Todos queriam refrescar-se do calor da cidade. Margarida mal tinha tempo para ligar o liquidificador, a fazer smoothies com gelo, a picar gelo para as limonadas e a espremer sumo de frutas frescas. Perto do final da tarde, quando o fluxo de clientes diminuiu, Margarida deixou-se cair na sua poltrona, sentindo uma satisfação plena e um cansaço agradável. Na sala, estavam sentadas apenas umas 2 pessoas. O dia estava a chegar ao fim. E então, o sino tocou. Entrou no café, lentamente, com alguma apreensão, uma mulher de uns 50 anos. Margarida nunca a tinha visto antes. Um rosto cansado, mas muito bondoso. Um bonito fato de verão. Braços cheios. A cliente examinou longa e atentamente a vitrina de sobremesas e depois, suspirando pesadamente, como se estivesse a dar um passo muito importante na sua vida, pediu um único bolo com creme de natas e um chá de tomilho. Margarida observou-a, sentada à mesa, a partir com delicadeza, com uma espécie de reverência, um pedaço da sobremesa com o garfo, e fechando os olhos de prazer, a mastigar lentamente, prolongando o seu deleite. E nesse momento, irrompeu no café uma senhora enérgica, com um vestido garrido e uma mala que tilintava a cada movimento seu. Mariana, gritou ela da porta, dirigindo-se à mulher cheia. O que estás aqui a fazer? Andei à tua procura por todo o lado. Sabia que tinhas ido comer bolos, tive um pressentimento. O médico proibiu-te de comer doces. Não tens vergonha. Ainda por cima as minhas escondidas. Zina franziu o sobrolho a Mariana, sem tirar os olhos do seu bolo. É só um bocadinho. Não acontece nada. Uma vez por semana, tenho direito. Ela tem direito. Vejam só. Atirou-se a Zina para a poltrona ao lado. Era melhor olhares para o teu ex-marido caloteiro. Casou-se pela 2ª vez. Não paga a pensão de alimentos. Não pensa na filha. Só te tem a ti. A tua ex-nora não consegue sozinha. Pensa na tua neta. Que bolos, que nada. Depois vais te fartar de comprar medicamentos e de andar nos médicos. Nós não somos eternas. E ter essa atitude irresponsável para com a saúde, quando ainda se tem de cuidar de uma neta. É preciso ser não sei o quê. Mariana suspirou em silêncio. Comeu o seu bolo com calma, serviu o chá na chávena e levantou os olhos para a amiga. Zinaida, disse ela com uma calma solene. O meu Nicolau, que em paz descanse, ensinou-me a vida inteira a poupar. Nem sequer ensinou. Obrigou-me a poupar em tudo. No fiambre, em colantes novos, em cosméticos, em doces. Dizia, Mariana, pensa no futuro. Para que queres esse batom? Mais vale pôr de lado para um dia mau. E eu punha de lado, ouvia o meu marido. E sabes uma coisa? O quê? Olhou-a a Zina com desconfiança. É que o dia mau chegou. Mas nenhum dinheiro guardado me salvou. O meu querido foi-se embora para uma mais nova, que de certeza não poupava em colantes. E eu nessa altura percebi que andei a vida toda a adiar não o dinheiro, mas a minha própria vida para depois. Síndrome da vida adiada. Já ouviste falar? E esse depois revelou-se tão seco como o pão em promoção, tão insípido como o fiambre barato, tão vazio como o chá barato. Os 20 anos que vivi com o meu marido foram apenas o invólucro, e o bombom ficou para a amante dele, que nem se deu ao trabalho de ir ao funeral dele. E este bolo, Zina, Mariana olhou com um sorriso para o prato polvilhado de migalhas. É um símbolo, é o meu pequeno hoje.
É, amiga. O meu direito a um pedaço de vida doce aqui e agora, e não num qualquer dia de amanhã abstrato. A minha neta, comprarei tudo o que ela precisar. Não te preocupes com isso. E vou tentar que a vida dela seja diferente da minha, plena e rica. E este bolo, eu ganhei-o honestamente, e é só meu. E é ainda mais saboroso quando o como, e não quando está na vitrina ou quando tenho de o partilhar com alguém que, com uma cara azeda, diz que era melhor eu ter gasto o dinheiro em algo mais útil. Zina abriu a boca, chocada com esta revelação. Margarida, que estava atrás do balcão, sentiu um nó na garganta. Esperou que a amiga de Mariana se fosse embora e trouxe à mulher um bom pedaço de bolo de mel. É para si, não precisa de pagar, sorriu ela, pelo dia de hoje. Obrigada, agradeceu Mariana, surpreendida, levantando para a dona do café os seus olhos brilhantes e ainda tão jovens. Antes de dormir, Margarida voltou a descrever os acontecimentos no blog, terminando como sempre com uma conclusão. O bolo como manifesto. Meu Deus, como isto é verdade. Estamos sempre à espera de um depois mítico, negando a nós mesmos prazeres simples. A minha avó proibia-me sempre de beber das chávenas do seu serviço de porcelana de festa. A minha mãe não me deixava usar o vestido de cerimônia todos os dias, e quando pude, já não me servia. Quantos casos destes, de certeza que todos se conseguem lembrar. E a culpa não é dos tempos difíceis. Isto acontece a toda a hora. Hoje em dia, o Gonçalo prometia-me sempre: quando acabarmos de pagar a hipoteca, compro-te um casaco de peles. Não comprou. Mas a sua Cristinazinha provavelmente comprou logo, e fez bem, para ser honesta, porque com ela ele vivia o agora, e comigo a crédito. Não, chega de depois, só bolos, só agora e só nos meus termos. Quanto mais tempo Margarida trabalhava no seu café, melhor compreendia como a vida funcionava. Todos os dias via pessoas novas. Muitas voltavam, sorrindo-lhe como a uma velha conhecida. O seu blog ganhava gradualmente popularidade. Eram principalmente mulheres que a liam, mas também havia homens entre os seus seguidores. Alguns convidavam-na para sair, mas Margarida respondia sempre em tom de brincadeira, dizendo que era casada com o trabalho. A temporada de verão terminou, chegou setembro. A segunda chávena celebrava o seu primeiro aniversário. Para comemorar a data, todos os clientes receberam eclairs e pães de canela gratuitos, feitos pela tia Lúcia. Durante todo o dia, a velhota mal teve tempo de trazer mais uma fornada. E à noite, quando Margarida já tinha fechado o café, reparou na sua vizinha, de pé, sozinha, junto à entrada. O rosto da tia Lúcia estava sombrio, e nos seus olhos lia-se tristeza. Um estado destes não era apenas raro, era algo completamente fantástico. No ano em que se conheciam, Margarida nunca vira a mulher sem um sorriso no rosto. Tia, o que se passa? Perguntou Margarida com preocupação. Tenho um problema, soluçou a velhota. Meu Deus, o que foi? Aconteceu alguma coisa com o tio Nicolau? Não, não, abanou a cabeça a mulher. Então venha. Vou fazer-lhe um chá de hortelã. Acalma-se e conta-me tudo. Levou-a ela para baixo. Inalando o aroma da hortelã acabada de fazer, a tia Lúcia deixou cair uma lágrima. Margarida não a apressou, esperando que a mulher começasse a falar por si. O meu aspirador avariou, murmurou finalmente a tia Lúcia. Quando acabei tudo aqui, voltei para casa para arrumar a cozinha. E quando comecei a aspirar, ele começou a deitar fumo e depois parou. 30 anos a trabalhar impecavelmente, como uma fera. Então comprem um novo. Quase se riu Margarida. Mas conteve-se, vendo que para a tia Lúcia a tragédia era bem real. Agora há aspiradores para todos os gostos e carteiras. Ah, Margarida, acenou a velhota com a mão. Achas que o problema é o aspirador? Percebes? Durante estes 30 anos, eu e o Nicolau tínhamos uma tradição. 2 vezes por semana, às quartas e sábados, ele pegava no nosso aspirador. Eu ligava a rádio e pegava num pano para limpar o pó. E nós dançávamos. O Nicolau com o aspirador, eu com o pano. Andávamos pelos quartos, a valsar. Visto de fora, se calhar parecíamos uns parvos. Mas era tão divertido. E agora? O que vai ser? Compramos um novo, bonito, silencioso, leve. Com um desses, dança-se abraçado pelo soalho. De certeza que o Nicolau não vai gostar. Vai dizer-me para deixar de ser parva, que já estamos velhos para danças.
e a tradição vai se perder, e com ela um pedaço da nossa vida, da nossa juventude, das nossas palhaçadas. Vamos ser apenas um casal de velhos rabugentos. A velhota bebeu um gole do seu chá e calou-se. Ficou muito tempo a olhar para um ponto fixo. Sabes, Margarida, eu olho para vocês, os jovens, até para os meus filhos, ambos já com família, com filhos, mas andam todos estressados, sempre de cara amarrada, embora aparentemente tenham tudo. Vocês procuram nas relações uma espécie de funcionalidade, como num aspirador novo, para que seja silencioso, limpo, rápido, sem movimentos desnecessários. O amor não é nada disso. Está na valsa parva às quartas e sábados, no ronronar do aspirador velho, numa melodia qualquer na rádio, em fazerem parvoíces juntos, em ocuparem-se com qualquer disparate e serem felizes com isso. O teu marido, para que te tinha ele, para limpares o pó, para o servires e para não fazeres barulho. Muito funcional. E quando o pó acabou, o aspirador foi para o lixo. Talvez até lhe tenhas proposto uma valsa, mas ele claramente não era bailarino. Margarida abraçou a tia Lúcia e depois, virando-se na cama, pensou durante muito tempo na valsa com o aspirador. Eu também gostava de uma valsa assim, sorriu para si mesma. Só que não com um aspirador, claro, mas com uma pessoa que estivesse disposta a dançar comigo, mesmo quando eu resmungo e praguejo, deito fumo, e também às quartas e sábados. Mas onde encontrar uma pessoa assim? À volta, só consumidores funcionais. De manhã, Margarida ligou a um técnico conhecido e encomendou a reparação do velho aspirador da tia Lúcia e do tio Nicolau, para que eles não interrompessem a sua tradição. E no seu blog, a mulher escreveu apenas uma nota curta, acompanhada de uma fotografia. Às vezes, nas coisas mais velhas, barulhentas e desconfortáveis, esconde-se muito mais vida verdadeira do que nas novinhas, impecáveis e sem alma. Uma noite, quando Margarida fechava a caixa, bateram à porta. Ela abriu, esperando ver à sua frente ou a Catarina, que estava prestes a chegar, ou a tia Lúcia, que precisava de alguma coisa. Mas era um homem que não conhecia, alto, com um casaco de trabalho com o logótipo dos serviços municipalizados de água, com um rosto curtido pelo tempo, mas agradável e bondoso, no qual brilhavam uns olhos cinzentos atentos. Aquele rosto pareceu a Margarida vagamente familiar, e nas mãos, o desconhecido segurava um saco de trabalho e um enorme ramo de margaridas, margaridas do campo. Só Deus sabia onde as tinha conseguido arranjar em pleno outono. Chamou um canalizador? Perguntou ele, sorrindo largamente. O seu lava-loiça na arrecadação está a pingar. Eu. Ah! Atrapalhou-se Margarida. Ah, sim. Mas já passaram 3 dias. Nós próprios já arranjamos, porque nunca mais apareciam. E as margaridas? É o vosso padrão de serviço? Vão a todos os pedidos com um ramo? Oh, não. Envergonhou-se o rapaz. Isto é da minha parte. Já a tinha reparado há muito tempo, mas tinha vergonha de me aproximar. Você é sempre tão cheia de vida. E o seu café é o mais delicioso da cidade. Associo-a a margaridas. Por quê? Riu-se Margarida, lembrando-se de que já vira aquele homem entre os seus clientes. Ele costumava pedir café para levar. Nunca ficava no café. Por vezes conversava sobre qualquer coisa com o David, porque são simples, mas as mais resistentes, como você. A propósito, chamo-me Miguel. Sem saber por quê, Margarida aceitou o ramo. As margaridas cheiravam a verão e a campo. Sincero, simples e comovente. Nada a ver com as rosas pesadas que o ex-marido lhe oferecera outrora. Margarida, sorriu ela. Bem, entre, mas o lava-loiça já está arranjado. Vamos ver, acenou ele. Deixe-me verificar todos os canos, já que aqui estou. Miguel revelou-se não ser um simples canalizador. Antigamente, trabalhara como engenheiro numa grande fábrica, mas após um despedimento coletivo, decidiu mudar de área e fazia biscates por conta própria. Era calado, educado, atencioso e, ao contrário do Gonçalo, sabia ouvir. Enquanto ele inspecionava todas as ligações dos canos, apertando uma coisa aqui e ali, Margarida, sem saber porquê, contou-lhe sobre as velhas pantufas, sobre o café e sobre o Valério com o seu Pessoa. Miguel ouvia e acenava de vez em quando com a cabeça. E depois, limpando as mãos, disse: Sabe, Margarida, o meu pai também abandonou a família,
Deixou a minha mãe e 2 filhos, e foi para uma mulher jovem e promissora. A minha mãe sofreu tanto na altura, lembro-me bem. Mas depois encontrou forças para recomeçar e abriu um ateliê de costura. E sabe quem se arrastou de volta 5 anos depois? O paizinho. E a minha mãe disse-lhe que o lugar estava ocupado e simplesmente fechou-lhe a porta na cara. Ela já tinha outro homem, que sabia valorizar não só os vestidos bonitos, mas também as mãos de ouro que os cosiam. O meu padrasto é uma boa pessoa. Tornou-se um verdadeiro pai para mim, e para ela um marido fiel e amoroso. Nunca se deve baixar os braços. Uma pessoa de valor atrai inevitavelmente alguém semelhante. A propósito, tenho uma ideia. Qual? Sorriu Margarida. Talvez devesse incluir uma nova bebida no menu? Chame-lhe Pantufa Velha, em honra da sua vida passada. Será irônico, mas ao mesmo tempo o sabor deve ser acolhedor, rico. Se por acaso o seu ex-marido aparecer por aqui um dia, e isso pode facilmente acontecer, o lugar é popular, sirva-lhe precisamente isso, para ele perceber o que perdeu, até que não é má ideia. Riu-se a mulher. Que seja uma espécie de antídoto contra a presunção. Algo sobre calor e suavidade. A tal segunda chávena. Já imagino o sabor, envolvente, ligeiramente picante, com notas de infância e de um cobertor acolhedor. Vou dizer ao David para escolher os ingredientes. Ele tem jeito para isso. E servir exclusivamente em chávenas velhas e desemparelhadas do serviço da avó, com rachas e o dourado gasto. O conhecimento com Miguel foi uma viragem inesperada no destino de Margarida. Não foi amor à primeira vista. Foi mais um encontro casual de 2 almas gêmeas, cansadas da mentira funcional. Ele começou a vir à segunda chávena todos os dias. Ajudava com pequenas reparações, mas na maioria das vezes ficava simplesmente sentado a uma mesa, a beber chá e a admirar Margarida, que lidava com destreza com as tarefas rotineiras. Bem, amiga. De Pantufa Velha a chave de ouro, riu-se baixinho a Catarina quando viu o canalizador Miguel pela primeira vez. É um marido pronto a casar, calado, com mãos de ouro e, o mais importante, sem ambições desmedidas e um SUV de luxo. Gosto dele, corou ligeiramente a Margarida, tão simples e honesto. Só ainda não me disse onde arranjou as margaridas naquela altura. A propósito, sequei-as e agora adiciono-as ao chá. Vê lá se não o deixas escapar. Deu-lhe um toque com o cotovelo a Catarina, olhando de soslaio para o Miguel, sentado sozinho a uma mesa. Só uma pessoa verdadeiramente apaixonada olha assim. Não sei, suspirou Margarida. Tenho um pouco de medo de levar as coisas para um plano mais sério. Com o Gonçalo também, no início, tudo corria bem, e depois, para de ver esse idiota em tudo. Zangou-se a Catarina. Ninguém te está a apressar. Mas tem cuidado, senão levam-te. Sim. Ele não é rico. Mas isso é importante? Claro que não. O sino por cima da porta tilintou, convidando mais um cliente. O dia estava chuvoso, um daqueles em que as pessoas costumavam invadir o café de Margarida em multidões. David não conseguia dar conta do recado sozinho. Por isso a própria dona saiu para o ajudar, pedindo desculpa a Catarina, que já estava de saída. Olha que figuras expressivas, riu-se a amiga, pondo a mala ao ombro. Tu gostas deste tipo. São mesmo a tua clientela. Claramente com uma história para o blog. Bem, não te vou distrair. Adeus. Margarida apressou-se a ir ter com os homens. Um velhote com um colete de malha engraçado sentou-se modestamente numa poltrona, de tal forma que a luz do candeeiro de pé incidiu diretamente na sua careca, fazendo-a brilhar como um ovo de Fabergé. Ao seu lado, sentou-se o seu amigo, igualmente animado, mas com uma farta cabeleira e uns bigodes grisalhos não menos fartos. O careca pediu um simples chá preto, e o seu companheiro um Pantufa Velha. Tu que dizias que não voltavas a pôr os pés neste formigueiro. Foste ao médico? Que médicos, que nada, Fernando, acenou o Pedro, tirando do bolso um pacote de bolachas secas e mergulhando uma no seu chá. Sabes, tive de comprar umas coisas para as minhas carpas, para mimar as minhas meninas. Consegui ir à loja de animais. E depois encontrei-te. Carpas? Surpreendeu-se o Fernando. Desde quando é que tens carpas? No teu lago só tinhas uns pimpões meio mortos. Com esses não tinhas trabalho nenhum. Nem sequer precisavas de limpar o lago. Exatamente, disse o Pedro, trincando a bolacha com apetite. Decidi, então, limpar o lago. Tirei de lá lodo que encheu 3 carroças.
E depois pensei, para que raio quero eu pimpões? Mudei a água e meti lá carpas a sério, espelhadas e tudo. Que coisa! E sabes uma coisa? Percebi. Semicerrou os olhos o velho. O pimpão habitua-se a tudo. A água suja, ao lodo, a não ter o que comer. Vive lá e não se queixa. Tal como nós. Como muitos à nossa volta. Mas a carpa é um peixe nobre. Precisa de água limpa, de boa comida e de espaço. E quando olhei para aquelas carpas, percebi logo que eu fui um pimpão a vida toda. Habituei-me a que a minha Valéria estivesse sempre a resmungar, que a reforma era uma miséria, que a comida que a mulher me dava era insossa e sempre salgada demais, que me obrigava constantemente a martelar, a arranjar coisas, mesmo sem necessidade, só para me manter ocupado, e quando meti as carpas no lago, decidi mudar tudo. Dei a entender a Valentina que queria o divórcio, e ela ficou logo um anjo. Assustou-se. Começou a cozinhar bem, deixou de me sobrecarregar com trabalhos idiotas. Os netos começaram a vir constantemente, e agora só martelo o que eu acho que é preciso. Mais de 30 anos a curvar-me, e de repente parei. E senti-me tão bem, tão livre, como se estivesse em água limpa, e sem as queixas da Valéria, eu, como as carpas, divirto-me no lago limpo. Bem, Pedro, és um filósofo, riu-se o Fernando. E as carpas? Adaptaram-se. Adaptaram-se, respondeu o velho com orgulho, a mastigar a bolacha, e crescem que nem cogumelos. E eu com elas. Percebi que mais vale ser uma carpa feliz do que um pimpão oprimido. Margarida riu-se, sem se conseguir conter, e escreveu logo uma nota sobre os dois velhos amigos no seu blog. Até pediu aos homens para tirar uma fotografia para recordar e autorização para publicar na sua página. Eles não se importaram, como muitos outros que Margarida já tinha mencionado no seu blog. A conclusão desta vez foi figurativa e simbólica. Carpa e pimpão. Que metáfora. E eu também fui um pimpão assim. Habituei-me à água turva das ambições do Gonçalo, ao lodo das suas eternas queixas, ao facto de o meu lago ser apenas para a sua conveniência. E agora a água nele está limpa. E mesmo que este lago seja apenas um pequeno café, nele nado eu, e não as expectativas alheias de alguém, e sinto como me crescem escamas brilhantes, a cintilar ao sol. O café de Margarida prosperava. A dona estava sentada junto à janela, a beber um cappuccino e a rever a contabilidade. A segunda chávena tinha finalmente entrado num lucro estável. Era a altura ideal para abrir o segundo espaço. Já tinham passado 3 anos desde a abertura do primeiro café. Além disso, o blog de Margarida também se desenvolvia. Agora, as suas histórias eram lidas por vários milhares de pessoas. Muitos partilhavam os seus pensamentos, os seus conselhos, e Margarida ainda conseguiu encontrar novos fornecedores, que lhe propuseram colaboração em condições muito vantajosas. A segunda chávena tornou-se um lugar de eleição para um descanso tranquilo. Por vezes, Margarida organizava aqui serões de poesia sob a orientação de Valério. Afluíam aqui estudantes, casais de namorados, representantes do meio artístico e também as pessoas mais simples. Só que o espaço era muito reduzido, mas um novo local, espaçoso, com janelas altas viradas para uma rua verdejante, já estava pronto para receber novos habitantes. Margarida tinha um pouco de medo da expansão. E se perder aquela atmosfera em que tanto trabalhei aqui, partilhou ela as suas preocupações com o Miguel. Afinal, as pessoas vêm aqui precisamente por isso. Café bom há muito na cidade. Então, tens de tornar o segundo espaço igualmente único. Sorriu o homem, abraçando-a pela cintura. Não deves repetir-te. Que tenha algo de especial, mas de forma completamente diferente. Já falaste com a designer? Queria fazer tudo eu mesma. Como aqui, suspirou Margarida, mas percebo que não tenho tempo para isso. E a área lá é maior. Falei com aquela rapariga que me ajudou aqui. Mas por enquanto, não gosto muito das propostas dela. Não quero todo aquele brilho. Aquela imagem demasiado bonita. Não faz mal. Ainda há tempo. Eu estou sempre aqui. Vamos lá um dia destes. Sentas-te no espaço. Talvez surjam algumas ideias. Vamos, concordou Margarida. Oh, parece que tens um exército inteiro a chegar. Acenou Miguel em direção à entrada. Entrou no café um bando de jovens mães com carrinhos de bebê. Ocuparam ruidosamente a mesa maior. E enquanto seus filhos dormiam pacificamente nos seus berços, as mães iniciaram uma sessão de psicoterapia coletiva.
Miguel despediu-se, não querendo incomodar Margarida, que por enquanto estava sozinha no café. Valério tinha ido às compras, e David ainda não tinha voltado do curso de barista. Ela aceitou imediatamente o pedido das raparigas e instalou-se atrás do balcão, antecipando uma nova história para o seu blog. A mais animada das raparigas, a Alina, uma loira com um penteado despenteado e uma maquilhagem leve, segurava um telemóvel e lia em voz alta as publicações de uma blogger popular. Não, ouçam só isto, meninas. O que esta fulana escreve, indignava-se a Alina. A minha manhã perfeita, meditação ao nascer do sol, smoothie de aipo com gengibre, yoga com vista para o oceano, e depois 2 horas de atividades de desenvolvimento com o meu anjinho. O Salvador só tem 2 aninhos, e já fala 3 línguas e sabe a tabela periódica. Não é um disparate? Para que mentir assim descaradamente? Célia, diz lá que é irreal saber a tabela periódica. Ao menos que mentisse com mais modéstia e escrevesse sobre a tabuada. Claro que é um disparate. Concordou a segunda mãe, a Célia, mexendo o seu latte. A minha manhã perfeita hoje começou com o meu anjinho a desenhar-me na parede, com um marcador um autorretrato ao estilo de Picasso. E acabou comigo a gatinhar, a apanhar esparguete espalhado por toda a casa. Nem sequer consigo beber um café em casa. Graças a Deus, hoje a minha sogra veio e concordou em ficar com o mais velho enquanto eu saía para passear com a Aninha. Exato. Juntou-se a terceira rapariga, a Kátia, embalando o carrinho. E eu de manhã costumo meditar na casa de banho de olhos fechados, a rezar para que a Bárbara acorde pelo menos 5 minutos mais tarde do que o costume. Isso sim, é o verdadeiro zen. A Alina pousou o telemóvel e suspirou pesadamente. Sabem, meninas, eu quase enlouqueci por causa destas redes sociais. Parecia-me sempre que eu era uma mãe errada, que estava a criar o Mateus como um atrasado. Todas têm anjinhos, smoothies e atividades de desenvolvimento 25 horas por dia. E eu tenho uma desarrumação eterna, esparguete no chão e o sonho de 5 minutos de silêncio na casa de banho. E depois, de repente, percebi uma coisa. Todas estas bloggers são como as montras das lojas. Bonitas, atraentes, mas entras e está tudo fora de prazo, vestidos tortos nos cabides, os últimos tamanhos nos saldos e funcionárias mal educadas que nem sequer sabem emitir um talão corretamente. E uma mãe verdadeiramente feliz não vai publicar cada passo que dá. Simplesmente não tem tempo para isso. Vai simplesmente viver e alegrar-se por o filho estar saudável, mesmo que ele desenhe nos papéis de parede algo que não chega ao nível de Rafael. Margarida, que naquele momento arrumava os guardanapos numa mesa ao lado, deteve-se involuntariamente. As palavras de Alina tocaram-lhe num ponto sensível. Eu também, antes, tentava parecer perfeita, disse ela em voz baixa, sem se dirigir a ninguém em particular, para o meu marido, e não para mim. Sempre tudo acolhedor, limpo, jantar de 3 pratos, e depois percebi que ninguém precisava disso. A limpeza de fachada não é nada em comparação com a limpeza da alma. Isso mesmo. Palavras de ouro. Acenou a Kátia. Mais vale ser verdadeira, mesmo que com esparguete no chão, do que falsa, mas com um smoothie de aipo. E como é que se consegue beber essa porcaria? Também me perguntei isso muitas vezes, riu-se Margarida. Felicidade de fachada, pensou ela, despedindo-se das mães, uma estupidez lustrosa das redes sociais. Como é que eu não percebi tudo isto antes? Eu também me fazia de esposa ideal, mantinha aquele blog interminável chamado A Família Feliz de Gonçalo e Margarida, e cada fotografia era uma encenação. E por trás das câmaras, uma mulher cansada de rolos no cabelo e com um pano. Mas o mais assustador nem é isso. É que o Gonçalo, o meu único seguidor, nem sequer via o blog. Ele simplesmente usava a imagem bonita. E a vida real é esta, com manchas de café derramado, com a máquina de lavar a abarrotar, com um colante roto, com o Miguel que vem para me dar um beijo no nariz, mesmo que eu esteja com uma camisola velha e sem maquilhagem. E isto é melhor do que qualquer blog badalado. Quando o fluxo de clientes diminuiu, entrou na segunda chávena uma rapariga a chorar e pediu um expresso duplo. Sentou-se num canto, de olhos postos no telemóvel, soluçando de vez em quando. Margarida, observando aquela infeliz, não aguentou e aproximou-se, trazendo consigo uma cafeteira de êmbolo com chá de hipericão. Desculpe, aconteceu alguma coisa?
Posso ajudar de alguma forma? Serviu ela o chá aromático numa chávena e aproximou-a da rapariga. E como é que se pode ajudar? Levantou ela os olhos vermelhos. O meu namorado deixou-me. Estivemos 5 anos juntos, e há uma hora ele disse que eu não evoluo, que não estou ao nível dele, que estou obcecada com livros e gatos, e ele arranjou uma fit girl qualquer no ginásio. Essa sim, evolui, malha sem parar. E o mais doloroso é que eu o amava de verdade, e ele esteve este tempo todo simplesmente a aturar-me, até aparecer algo melhor. Fui para ele uma mala sem pega, pesada de carregar, mas com pena de deitar fora. É melhor não beber café agora, mas algo que acalme a alma. E coma este bolo também. Por conta da casa. Precisa de se mimar. Não recuse. É em sinal de solidariedade, sorriu Margarida. Também fui abandonada. Só que eu não era uma mala. Eram umas velhas pantufas. Para o meu ex-marido, eu era simplesmente um objeto conveniente, que por enquanto dava pena deitar fora. Mas esse dia chegaria inevitavelmente. Na altura, também pensei que o mundo tinha desabado, mas passaram 3 anos, e percebi que o nosso divórcio foi o melhor presente que a vida me podia ter dado. A sério? Soluçou a rapariga. É verdade. A minha mala, na verdade, não estava cheia das meias e gravatas do Gonçalo, dos seus hábitos idiotas e dos seus sentimentos imaginários, mas dos meus próprios sonhos, que eu fui guardando nela durante 6 anos, mas nunca me atrevi a abrir. E quando o Gonçalo me deixou, a tampa da mala abriu-se sozinha, libertando tudo o que se tinha acumulado lá dentro. Este café, os sapatos e o corte de cabelo novos, a minha nova vida. Uma mala mágica. Só que a chave não estava nas mãos certas. A rapariga ouvia, de boca aberta, e depois, enxugando as lágrimas, sorriu. Obrigada. Acho que percebi. Vou comprar um vestido novo e inscrever-me num curso de florista. Como sempre quis. Mas o Igor não deixava. Que ele vá para o diabo. Quando ela se foi embora, Margarida olhou para a chávena vazia de expresso e sorriu para o seu reflexo no espelho. Tirou uma selfie e pegou imediatamente no seu portátil para fazer uma entrada no blog. Mala sem pega ou pantufas, ou um aspirador velho. Não importa como nos chamam quando nos deitam fora. O que importa é o que temos dentro. E lá dentro há um mundo inteiro, que está apenas à espera de ser descoberto. Como a América esperava por Colombo, ou por Américo Vespúcio, ou pelos Vikings. Não sou muito boa em história. E por vezes, para isso, é preciso que alguém bata com a porta. E nós levantamo-nos, sacudimos o pó e seguimos o nosso caminho, mas já não com a chave de outra pessoa no bolso, mas com a nossa própria. E então, qualquer mala se transforma num baú de tesouros. Faltavam uns 15 minutos para fechar. Margarida geralmente não trancava a porta até ao último cliente. Valério já varria o chão da sala quando o sino voltou a tocar. Margarida, ocupada com a receita do dia, nem sequer levantou os olhos e só ouviu uma rapariga perguntar se o café ainda estava aberto. Entre, chamou Valério os visitantes com a sua voz potente. Claro que estamos abertos. Todos são bem-vindos. Não se apressem. Sintam-se em casa. Queríamos um chá de ervas e 2 fatias de cheesecake. Disse a voz melodiosa da cliente. Vou colher o mel espesso das reservas de luz solar. Cantarolou Valério, e adicionar a folhagem ruiva do outono com um terno verso de poeta. Oh, vocês aqui também leem poesia, respondeu o acompanhante da rapariga. Já ouvi falar do vosso espaço, mas nunca tive oportunidade de cá vir. E agora vejo que foi um erro adiar. Muito atmosférico, e é sempre agradável ouvir uma pessoa talentosa. Isso é porque ainda não provou o nosso café, riu-se Valério. A nossa patroa pôs toda a sua alma na segunda chávena. Um lugar maravilhoso. A sua patroa deve ser realmente uma pessoa fantástica. Margarida estremeceu ao ouvir aquela voz tão dolorosamente familiar. Levantou os olhos, e o seu olhar cruzou-se com o do ex-marido. Valério tinha se afastado um pouco, abrindo a visão. O queixo de Gonçalo caiu imediatamente, abrindo a boca. Em 3 anos ele mudara. Estava um pouco mais flácido, com olheiras. O seu fato, sempre impecável, assentava-lhe de forma desleixada. Aparentemente, a Cristinazinha não o mimava com comida calórica, como Margarida o fizera outrora. Ou talvez a vida com uma mulher jovem, mas eternamente insatisfeita, não fosse um mar de rosas. Margarida, levantou-se o homem da cadeira
esquecendo-se da sua acompanhante, que imediatamente fez beicinho. Este estabelecimento é teu? É meu, acenou Margarida com calma. Olá, Gonçalo. Há muito tempo que não nos víamos. Deixa-me oferecer-vos algo por conta da casa. Valério, prepara para os nossos convidados a nossa especialidade, pantufa velha. Valério sorriu. O ex-marido engoliu em seco. Nervoso, a sua acompanhante, ao ouvir o nome, bufou e levantou-se apressadamente da cadeira, pegando na sua mala. Gonçalo, vamos para outro sítio. Aqui está abafado. E além disso, temos yoga daqui a meia hora. Margarida via como Gonçalo hesitava. Nos seus olhos lia-se a alegria do reencontro, mas também havia inveja, misturada com arrependimento. Aquele homem, que sempre se fizera de tubarão dos negócios, perdera metade do seu capital enquanto uma jovem amante, exigindo novos casacos de peles, joias caras, viagens aos Emirados e a Bali, pairava nas suas costas. E Margarida, a pantufa conveniente, construía, calma e tranquilamente, o seu pequeno mas acolhedor mundo, onde cheirava a felicidade. Ele sentia o aroma dessa felicidade. Ardia-lhe o rosto, lacrimejavam-lhe os olhos e os ouvidos tapavam-se. Não reparou que a sua acompanhante se fora embora, dizendo que esperaria no carro. Não viu Valério pousar à sua frente, no balcão, uma caneca velha com o rebordo dourado gasto. Via apenas os olhos cintilantes da ex-mulher. Margarida, eu fui um idiota. Não sei por que me fui embora naquela altura. O meu caminho não levou a lado nenhum. Aquela é a Cristina? Acenou Margarida em direção à porta. Não, que dizes? Sorriu amargamente Gonçalo. Há muito que nos separamos. E esta é a Helena. Nada de sério. Entendo. Ouve. Talvez um dia destes possamos. Gonçalo, interrompeu Margarida, não o deixando terminar. Para que tudo isto? O passado não volta. Mesmo que houvesse essa possibilidade, eu não a aproveitaria. Já passou. Agora tenho uma nova vida. Um novo mundo. Desculpa. Não há lugar para ti nele. Mas fico sempre contente por te ver aqui. Não te guardo rancor. A vida é assim. Vem. Se um dia te sentires triste ou sozinho, as pessoas vêm aqui não só por uma chávena de café quente, mas também por um sorriso amigo. Estou-te grata por não me teres prendido. A culpa não é tua por teres deixado de me amar. Sabes? Vêm aqui muitas vezes pessoas como tu, infelizes e solitárias. Quem sabe, talvez entre elas encontres uma alma gêmea. O telemóvel de Gonçalo vibrou nervosamente. Ele olhou de relance para o ecrã, depois novamente para Margarida. O seu olhar estava cheio de uma angústia canina. Era evidente que, em 3 anos, ele se arrependera do divórcio mais do que uma vez. E agora, vendo Margarida feliz, independente, completa, Gonçalo compreendeu finalmente toda a dimensão do seu erro. Obrigado, sorriu ele. Precisas de alguma ajuda? Por enquanto, consigo sozinha, mas fico contente por teres oferecido. Aparece, Gonçalo. Talvez não tenhamos resultado como marido e mulher, mas como amigos, algo pode surgir. Ele respirou fundo, depois virou-se e saiu, acenando com a mão. O seu rosto já não parecia tão infeliz. A melodia suave de Chopin, que saía da coluna, envolvia os pensamentos de Margarida numa espiral bizarra. Ela não pensava em Gonçalo, não pensava neste encontro, no seu passado. Na sua cabeça, surgiu a imagem de um ramo de margaridas no meio de uma noite de outubro. E o Miguel, tão engraçado com a sua camisola de malha e a espuma cremosa no lábio superior. E as velhas pantufas, abandonadas num canto da arrecadação, que por vezes o Valério calçava.